Então essas são as 5 principais diferenças que eu notei entre morar na roça e morar na cidade. E é sobre isso que eu falarei aqui nesse vídeo de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Peregrinos no Campo. Prazer, me chamo Luiz Miguel, para quem não me conhece. E nesse vídeo de hoje falarei aqui com vocês 5 mudanças notáveis que eu percebi desde que eu mudei para a roça. Vai fazer agora em junho 4 meses que eu, minha esposa e 2 filhos pequenos mudamos para a área rural. É a primeira vez que a gente mora em área rural e algumas diferenças já são notáveis. Eu achei interessante compartilhar aqui com vocês, para quem deseja, né, morar numa área mais rural ou numa área mais tranquila, num bairro rural, o que quer que seja, mas que deseja sair dos grandes centros porque está insatisfeito, porque a rotina é muito corrida. Então eu vou comentar aqui com vocês um pouco sobre isso, sobre a minha experiência morando 4 meses na roça. E para quem não sabe, eu nasci e cresci na cidade. No caso, eu não cresci numa cidade grande, nasci e cresci numa cidade de 15 mil habitantes, já morei sim temporariamente em cidades maiores, e só entre cidades grandes e cidade pequena, como a que eu nasci, já dá uma grande diferença. Mas para a roça, então, nem se fala. Então é muito interessante como que o estilo de vida é completamente diferente. Não existe perfeição em nenhum lugar, todo lugar vai ter problemas, todo lugar vai ter seus prós e contras, porém, para mim, né, para minha família, sempre foi um desejo muito grande morar na roça, uma vez que nós já estávamos buscando viver um estilo de vida mais natural, a gente já desejava ter o nosso próprio espaço, sem estar nesses ambientes urbanos, mas para poder criar os nossos filhos mais sossegado, para a longo prazo conseguir trabalhar com a roça, conseguir viver da roça, não é a nossa realidade ainda, mas foi um sonho em nossas vidas que se concretizou porque Deus foi muito bondoso conosco e abriu as portas de um jeito sobrenatural. No nosso caso, a gente nem tem uma casa própria, nem tem um terreno próprio, nós estamos morando de aluguel temporariamente, mas mesmo assim já dá para experienciar como é viver esse estilo de vida mais natural. A gente mora aqui num bairro rural, no sul de Minas, e estamos gostando e muito de adotar esse estilo de vida, mesmo diante de algumas dificuldades que a gente enfrenta, que para nós nem se compara com outras dificuldades que a gente enfrentaria e até enfrentou quando moramos em cidades maiores. Então, a primeira grande diferença que eu notei desde que eu mudei para a roça é que na roça o dia começa mais cedo, porém também termina mais cedo. Aqui as pessoas seguem o que é conhecido como ciclo circadiano. Elas seguem o que sempre foi o plano para a humanidade. Só que nós, principalmente depois que houve as revoluções industriais, a gente acabou se distanciando desse plano original. Mas nada que está na natureza por acaso. Deus não criou e separou dia e noite à toa. Tudo isso tem um propósito. Ele criou o dia para que a gente trabalhasse e a noite para que descansasse. O ideal era que a gente acordasse no nascer do sol e no pôr do sol a gente já se preparasse para dormir, ficasse mais já dentro de casa, junto com a família, passando um momento juntos, até que de fato venha o momento de dormir. Então, morando aqui no ambiente rural e até tentando adaptar aos poucos, porque eu ainda não consegui de fato, definitivamente, adotar esse estilo de vida que muitas pessoas que moram nesse ambiente rural adotam, nem muito por opção, é mais por uma necessidade mesmo. Só que eles estão tão acostumados com isso que é algo muito natural. Agora, para quem nasceu, cresceu em grandes cidades e acaba não dormindo tão cedo assim, não acordando tão cedo assim, é difícil. É claro que existem pessoas que moram em cidades que sim, acordam mais cedo, dormem mais cedo porque a rotina precisa disso, mas é perceptível como que na roça tudo isso é de uma forma muito mais natural. As pessoas acordam, algumas 4h30, 5,
no máximo 5h30 da manhã, já começa o seu dia, porque elas vão trabalhar quando o sol literalmente está nascendo. E antes mesmo do sol se pôr, a maioria delas já terminou de trabalhar. A não ser, claro, né, quem trabalha nas cidades, e aí acaba que tem que adaptar um pouco. Mas é impressionante como que aqui as pessoas seguem esse ciclo mais natural. Enquanto que nas grandes cidades, e até mesmo em cidades menores, eu percebo que a maioria das pessoas hoje não seguem mais esse ciclo natural. Não acordam tão cedo quanto as pessoas da roça, como eu falei, tirando algumas exceções, e também não vão dormir tão cedo. Eu acredito que esse, inclusive, é o principal. É muito difícil alguém que mora nas cidades dormir tão cedo quanto as pessoas da roça. Tem pessoas na roça que vão dormir 7 horas da noite. A gente até tem alguns vizinhos aqui que vão dormir 7 e acorda 4 da manhã, às vezes até menos. O que pra gente ainda é difícil de conseguir. Mas, e nas cidades, eu percebo que é muito difícil alguém dormir tão cedo assim. Geralmente é 9, 10 horas e algumas pessoas até mais. Eu mesmo, eu sempre tive muita dificuldade de dormir cedo, então para mim dormir meia-noite, 1h, acaba que é algo comum. Hoje eu estou melhorando aos poucos, confesso que ainda está sendo difícil, mas durante anos e anos eu fui acostumado a dormir tarde. Então como que alguém que dorme tarde assim vai conseguir acordar cedo? Ela pode até conseguir durante alguns dias, mas chega um momento que ela vai ficando esgotada, porque nós precisamos dormir bem, descansar bem. Se a gente não dorme bem, não tem uma noite de sono reparadora, a longo prazo isso vai gerar inúmeros problemas para a saúde. Então esse foi um grande ponto que eu notei aqui, como que a maioria das pessoas seguem esse ciclo natural e como que isso é benéfico e só prova que realmente é o plano ideal de Deus para a humanidade. Até porque quando a gente vai olhar na Bíblia, os servos de Deus, eles começavam a trabalhar durante o nascer do sol e após o pôr do sol eles não trabalhavam mais. Era como se fosse uma lei entre os servos de Deus no passado, mas com o passar do tempo a gente foi perdendo isso. Outra grande diferença que eu notei é como que a roça é farta, é impressionante. Muitas pessoas pensam que por as pessoas da roça no geral serem mais simples, mais humildes, terem um custo de vida mais baixo, elas seriam na verdade mais pobres, mas eu percebo na prática como que isso foi um condicionamento completamente errado que a gente herdou no sistema educacional, porque a gente é condicionado a aprender que o maior exemplo de sucesso, de prosperidade, de riqueza é uma pessoa que forma, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD e recebe bastante dinheiro por isso e mora num grande centro e possui uma mansão, um carro de alto valor. Mas aí a gente vai ver na prática, tem muitas pessoas na roça que tem uma casa extremamente simples, um carro simples, mas uma casa muito bem cuidada. E o seu terreno é repleto de frutas, de legumes, de mantimento. Aí eu pergunto, será mesmo que riqueza é esse primeiro exemplo que eu te dei, que nós somos condicionados a acreditar? Ou na verdade é você conseguir produzir e colher o próprio alimento? Então para mim fica explícito isso, né? Nós mesmos, como nós estamos começando ainda, nós ainda não experienciamos isso, né? A grande maioria das coisas ainda a gente tem que comprar nas cidades. Mas, por exemplo, a gente tem um pé de laranja aqui, tem um pé de limão e pelo menos essas frutas a gente não precisa comprar mais. Fora que também a gente recebe dos vizinhos, né? Os vizinhos compartilham e tudo, e aí que a gente vai entrar em outro ponto também. Como que em roça o senso de comunidade é muito maior. Em cidade pequena já é bem maior do que em cidade grande, onde eu vejo que as pessoas no geral são muito egoístas. Então em cidade pequena já tem mais o senso de comunidade, mas ainda assim nem se compara com roça. E em roça, o que um tem, ele compartilha com o outro que não tem e vice-versa. Então tem pessoas que vão ter abacate, elas vão compartilhar com você. Se você tem laranja, você compartilha com a pessoa. E assim um supre o outro nas suas dificuldades. É muito legal ver esse senso de comunidade no ambiente mais rural e dá para perceber também como que aonde há pequenas comunidades, a chance de união e a chance de um ajudar o outro acaba sendo muito maior do que, por exemplo, você estar rodeado de diversas pessoas,
mas cada um está ali preocupado apenas com seu próprio nariz ou apenas com pessoas mais próximas e não com você, que não seria tão próximo assim, buscando apenas consumir, 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 enquanto que as pessoas que geralmente moram mais afastadas, elas aprenderam a viver de um jeito mais simples e ainda aquilo que elas têm, elas aprendem a compartilhar. Eu percebo que é muito mais próximo, mais uma vez, do plano de Deus para a humanidade, onde nós devemos compartilhar aquilo que a gente tem um com o outro. Cada um que tem um recurso, um mantimento, ajuda o outro que não tem e vice-versa. E completando o segundo ponto, é perceptível também que tanta fartura na roça que muitas vezes é comum até sobrar. Por exemplo, aqui em casa mesmo, o tanto de laranja que a gente perde não está escrito. E olha que a gente compartilha, a gente costuma consumir, só que acaba que outras pessoas, por exemplo, já têm pé de laranja, então não dá para simplesmente sair compartilhando com todo mundo. Então é muito comum perder frutas, perder legumes. Eu percebo que outras pessoas passam por isso também, de tanta fartura que tem. Percebe só como que o que é riqueza para nós foi algo completamente distorcido? Porque para mim, riqueza é você poder desfrutar da criação do Criador, onde Ele criou a terra farta, sem faltar mantimentos. Os homens, devido à ganância, devido ao poder, é que fazem com que haja tanta desigualdade assim. Mas a fartura na natureza é algo extremamente presente. E aí, adentrando nos dois últimos tópicos, o quarto é que realmente a alimentação e o estilo de vida é mais natural, é mais saudável. Isso eu nem preciso explicar muito porque as pessoas conseguem produzir seu próprio alimento e às vezes o que ela não tem o outro vai lá e ajuda. Com isso o alimento é mais saudável, é mais livre de metais tóxicos, não 100% porque a gente está num mundo caído e praticamente tudo foi contaminado. Mas é nítido que nos ambientes mais rurais a contaminação é bem menor, a gente consegue ter um estilo de vida mais natural e as próprias pessoas, elas meio que não têm outra opção a não ser ter um estilo de vida mais natural. Porque aqui as pessoas, elas, claro, vão sair para comprar coisa nas cidades, algumas sim são mais condicionadas a comprar industrializados, mas é muito menor do que, por exemplo, em grandes centros, onde é muito difícil não consumir bastante industrializados. Em cidades menores também as pessoas acabam consumindo muito em escala menor, mas a gente percebe como que esse condicionamento também foi muito presente. Então as pessoas, elas conseguem, e como consequência natural, se alimentam muito melhor, como geralmente são mais ativas, elas não são sedentárias, mesmo que não façam exercício, mesmo que não façam academia, o próprio estilo de vida delas as faz não ser sedentária, como por exemplo muitas pessoas que trabalham em escritório o dia inteiro, acabam nem tendo tempo para cuidar da própria saúde. Então a gente consegue ter uma saúde muito melhor, a gente consegue fazer aterramento, tomar sol com mais frequência, e o nosso próprio corpo e até mesmo a nossa própria alma pede por um ambiente assim, mais tranquilo, mais natural, mais saudável, enquanto que muitas pessoas que vivem, por exemplo, trancafiadas em apartamento, em escritórios, elas geralmente ficam muito mais estressadas, geralmente ficam muito mais ansiosas, e isso acaba acarretando outros problemas ao longo do tempo. E por fim, já que está escurecendo aqui, outra diferença grande que eu notei é realmente a paz. Impressionante como que em roça, qualquer horário do dia, você vai escutar isso aqui, ó. Barulho de grilo, barulho de água, barulho de pássaro, às vezes barulho de um cachorro latindo, barulho de vento. Literalmente, durante o dia todo é o que a gente escuta. Às vezes uma conversa de um vizinho ali, de outro aqui, às vezes barulho de alguma ferramenta, mas no geral é isso. Barulho de carro passando em alguns momentos, a gente não escuta aquele tumulto, aquela turbulência, isso não tem. Então é algo assim que não tem preço que pague. Mesmo que você more em uma casa muito mais simples, mesmo que você tenha que ter um custo de vida menor, um estilo de vida mais simples, sem tanto apego, sem tanto consumismo, olha, por experiência própria eu posso dizer como que vale a pena, como que é gratificante poder desfrutar desse estilo de vida.
Quando eu morava em cidade, mesmo que em cidade menor, não era essa mesma coisa, porque aqui, vamos supor, em algum momento que você está livre, depois de ter trabalhado, você sai para dar uma caminhada na rua e olha, você pode sair a hora que quiser, mesmo assim não vai ter tumulto. Enquanto que até em cidade pequena, dependendo do horário do dia que você for sair para dar uma volta, vai estar mais tumultuado nos principais bairros. Então nem se compara, é uma diferença notável, você poder respirar um ar mais puro, você poder, quando você quiser relaxar, você só olhar para a beleza que tem à sua volta. Chega a emocionar mesmo de tão incrível que é, porque, por exemplo, na cidade você vai olhar à sua volta, você vai ver um monte de carro, um monte de casa, vai ter sim alguns locais mais bonitos que você pode visitar, mas na roça, literalmente a qualquer hora do dia, basta você olhar à sua volta, você já vai sentir aquela paz. Então essas são algumas diferenças que eu percebi, mesmo ainda, né, a gente não vivendo de roça, mesmo a gente ainda sendo iniciantes, né, nesse estilo de vida, mas são diferenças grandes e notáveis que dá para experienciar, e de qualquer pessoa que morar num ambiente mais rural vai perceber a mesma coisa. Como eu já falei em outros vídeos, claro que vai ter problemas, nem tudo é flores, mas para mim esses problemas nem se comparam com os problemas, por exemplo, de outros lugares como os grandes centros. Então, para nós que sempre moramos em cidade, poder morar em roça, a gente não tem dúvida alguma de como que é melhor esse estilo de vida mais natural. E hoje a gente entende na prática aquilo que muitas pessoas sempre falavam, porque a gente, sempre que visitava um ambiente mais natural, a gente saía renovado, desejando o quanto antes voltar. E hoje poder morar num ambiente assim é levantar a mão para os céus e agradecer, viu? Porque é algo que a gente sempre quis e eu acredito que muitos de vocês queiram também, né? Porque realmente são muitos pontos positivos que fazem valer a pena esse estilo de vida. Bom, mas é isso, eu queria compartilhar aqui coisas rápidas, né, que eu notei com vocês. Aguardem que terá próximos vídeos onde a gente irá compartilhar mais do nosso dia a dia, naquele estilo de vídeo mais silencioso, né, que eu percebi que muitas pessoas gostaram, como também dicas de receita, ou algumas outras situações que a gente vai passando. Mas é isso. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.